Olá, sejam bem-vindos a mais um Immigration Review. Eu sou a advogada Mara Pessoni, do Iter Siqueira Pessoni International Law Corporation. Estou aqui para falar para você que precisa de um waiver, de um pedido de perdão. Você já ouviu falar nesse processo? Veja bem, é um processo que o governo americano exige para alguém que vai solicitar um novo visto, qualquer que seja ele, e que essa pessoa já tenha cometido alguma infração nos Estados Unidos em relação à lei de imigração americana. Então, as pessoas que já moraram ilegais, as pessoas que já ficaram além do prazo dado do visto de turista, normalmente essas pessoas vão precisar de um waiver. O waiver é um processo um pouco complexo, muito mais do que uma carta de waiver, como algumas pessoas às vezes falam. Na verdade, é um processo que tem que ser feito e juntado provas de que você não vai mais cometer aquele engano, aquele delito que você cometeu, e mais ainda, que você pede perdão por ter cometido, e você justifica por que cometeu. O waiver virou um problema sério nos últimos tempos, com várias mudanças que aconteceram agora nos consulados brasileiros. Porque existem os waivers para imigração e para não imigrante. Existem os waivers para quem está dentro dos Estados Unidos e para quem está fora dos Estados Unidos. Então, são várias diferenças de processo. São, assim, pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Até bem pouco tempo, principalmente para os vistos de turista ou vistos de não imigrante, nós mandávamos o aplicante daquele processo levava o seu waiver em mãos para uma entrevista no consulado do Rio de Janeiro. O consulado ali poderia analisar ali naquele mesmo momento esse pedido de waiver. Ele podia reter o pedido de waiver e avisar para o aplicante, olha, nós vamos analisar e depois damos uma resposta. Ou eles podiam falar assim, nós vamos enviar para Washington, D.C. e eles vão analisar e depois te damos uma resposta. Era assim que funcionava. Bom, agora o que está acontecendo com o waiver para visto de não imigrante? Eles não estão recebendo, estão mandando protocolar num porto de entrada, ou seja, num CBP de algum aeroporto. A gente protocola no CBP, o CBP vai emitir o parecer deles. Se eles quiserem que essa pessoa passe por uma entrevista, eles vão dar uma autorização de entrada nos Estados Unidos somente para aquela entrevista. Enfim, um processinho um pouco complicado, porque o CBP não domina essa arte de aprovar waivers, não é a praia deles. Isso era feito tanto pelo USCIS quanto pelos consulados. Outro problema de waivers para vistos de imigrante, digamos um visto de casamento. Quando a pessoa protocolava um processo de casamento, um I-130, ou Family Reunion em geral, um I-130, quando nós tínhamos o case number, nós já aplicávamos o pedido de waiver. Por quê? Para que os dois processos corressem em paralelo e assim, quando a pessoa fosse para a entrevista da imigração, do green card, ela já teria um waiver aprovado ou prestes a ser aprovado. O que eles estão fazendo agora? Eles estão rejeitando esses processos protocolados em paralelo, avisando que, como ainda não há uma negativa de visto, você tem que aguardar, correr todo o seu processo, passar pela entrevista, ser negado, porque você tem uma penalidade a ser cumprida, e aí sim protocolar o waiver. Então, essa é uma situação que faz com que seu processo demore muito mais, porque um processo de um I-130 leva aí um ano e 2 meses. O processo de waiver, mais ou menos o mesmo tempo, ou seja, seu processo que levaria 1 ano e 2 meses para ser aprovado, vai levar 2 anos e 4 meses ou até mais. Então, são situações que fogem do controle do advogado. Evidentemente que um bom advogado fica tentando buscar alternativas. Nós aqui do Iter Siqueira Pessoni, neste momento, o que nós estamos orientando os nossos clientes? Assim que nós tivermos o seu case number, nós vamos protocolar o waiver sim. Se ele for rejeitado, paciência, vamos segurar. Vamos aguardar quando for aprovado o seu I-130. Protocolaremos novamente. Se ele for rejeitado, aí sim, você vai para a entrevista com um waiver em mãos, e aí se eles não quiserem pegar, aí nós vamos protocolar. Ou seja, nós vamos ter 3 tentativas antes de ter seu waiver aprovado, junto com a sua entrevista, até ter que ser obrigado a protocolar e esperar mais todo esse tempo.
Então, isso é a importância de ter um advogado num processo, porque ele fica analisando as situações, vendo essas mudanças que vão acontecendo e buscando alternativas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, de se inscrever no nosso canal Inter Advogados, de curtir, de comentar, de fazer perguntas que nós respondemos, porque nós estamos aqui para te ajudar. Até a próxima. Bye, bye!